Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Acredito que boa noite porque tem muita gente por aqui hoje, então vai ser uma conversa boa. Prometo que somos os dois de braços cruzados na thumb, mas é só pose pra foto, ninguém aqui tá parado fazendo nada não, esperando o pior acontecer. Acho que hoje quem se apresenta sou eu. Para quem não me conhece, prazer, Atila Marino, faço esse canal por aqui com o apoio do Serra Pilheira, com o apoio do Estúdio 42, que eu tenho dado muito trabalho para eles têm me ajudado demais para fazer esses vídeos, com o apoio dos membros que estão fazendo o canal andar nesse período complicado. Obrigado demais para os membros também, para a Paloma que tem me ajudado por aqui. E para dar um panorama bem rápido, antes da gente ir para a conversa com o Drauzio Varela, que dessa vez acredito que eu não preciso apresentar para vocês aqui, que é um dos maiores especialistas que eu trago, mas esse é muito conhecido de todo mundo. Bom, estamos passando por um momento bem complicado da Covid. A gente vem falando toda semana nas lives por aqui. Essa semana em especial eu acho marcante porque começaram a sair os primeiros estudos de prevalência de Covid em populações. É aí que a gente começa a entender quantas são as pessoas que de fato foram infectadas pelo vírus. Não só quem tem ele agora, mas quem já pegou e já se curou e já passou por isso. Eu falei desse tipo de estudo aqui já na live de lockdown para explicar para vocês como se calcula a fatalidade do vírus. De lá para cá saíram estudos em outros centros que dizem quantas pessoas foram infectadas. Saiu um estudo na Espanha mostrando que em Madrid, que é a região mais afetada da Espanha, foram 11% das pessoas que pegaram Covid e na Espanha como um todo a prevalência do vírus foi de 5%. Por isso as fatalidades que nós vimos. Saiu um estudo falando que na França o índice de infecção por Covid chegou a 11% na região de Paris, que foi bem afetada, mas na França como um todo está por volta de 4%, mais ou menos. Para as duas regiões, isso implica em uma fatalidade por infecção de 0,7 ou 0,6 na França até 1,1 na Espanha. Tá? O sinal de que muitos espanhóis ficaram de fora do sistema de saúde, e isso levando em conta que a Espanha não contou como mortes por Covid mortes que aconteceram em casa. Só está entrando para a estatística deles as pessoas que estavam em hospital e foram atendidas. O que reforça para a gente, por mais de um centro, que o vírus é isso tudo mesmo. Ele não é uma gripe, ele causa problemas muito sérios e, como eu digo aqui várias vezes, se a gente conta com imunidade de rebanho, imunidade coletiva, estamos abrindo mão de 1% dessas pessoas que vão pegar o vírus e aceitando isso, tomando isso como aceitável, o que eu em particular não consigo fazer, dado o número de vidas. Mas aqui no Brasil começaram a ser feitos esses primeiros estudos também. Se você está numa das cidades sorteadas para ter testagem de Covid, por favor, receba as pessoas que vão testar, receba elas bem, deixe elas testarem você. Teve pesquisador sendo expulso à tapa de lugares aqui no Brasil por conta de má comunicação sobre isso. E os primeiros resultados que começaram a sair, prometo fazer uma análise bem mais a fundo quando isso de fato estiver exposto. Estou por enquanto pegando notícias, então essa informação pode mudar. É de que regiões muito afetadas como São Paulo, a cidade de São Paulo, estão em 5% de prevalência de Covid também, como foi o caso da Espanha toda, e que a região norte está sendo muito afetada. O Amazonas tem 11% de prevalência das pessoas com Covid, pelo menos em Manaus. Quer dizer que 11% das pessoas em Manaus pegaram Covid. Por isso o sistema de saúde ficou como ficou lá, por isso o colapso até do sistema funerário deles, e isso quer dizer que 1 em cada 10 pessoas em Manaus teve Covid ou tem Covid agora. Isso é um índice muito alto. Muito alto. E é sinal de que a gente tem um cenário muito difícil de contenção pela frente. Eu já tinha dado essa estimativa aqui antes, com base na proporção entre pacientes e mortes lá, mas agora de fato foi testado e se sabe que as pessoas têm essa prevalência, que é altíssima, que bate com os números, o que nos fala que as estimativas que pintam cenários bem complicados por aqui estão acertando. Só para dizer um pouquinho para vocês do que isso implica, a gente não está vendo as consequências dessa pandemia diretas para a saúde das pessoas e para o atendimento, porque temos um sistema de saúde aqui, por isso o convidado hoje, que dá conta de atender essa gente toda. Bem ou mal, com complicações, claro, com falta de equipamento de proteção e uma série de outras coisas por aqui, mas que consegue atender essas pessoas. O que era a alternativa para isso? E é uma coisa que eu queria trazer muita atenção para cá hoje. O Brasil, por falta de prevenção, por falta de ação prévia, por falta de acompanhamento de testes e traçar os contatos das pessoas e isolar todo mundo, não está contendo a doença onde ela surge. Então, Mumbai. Mumbai é uma das maiores cidades da Índia, 20 milhões de pessoas como São Paulo, cheia de favelas como São Paulo, como Rio de Janeiro,
uma das maiores densidades urbanas do mundo, a maior densidade urbana do mundo, e o que eles estão fazendo para não lotar o hospital? Cada pessoa que testa positivo, eles vão na casa das pessoas, testam todo mundo ao redor, acompanham todo mundo ao redor, todo mundo é carimbado e tem que ficar em casa por 14 dias. Para essas outras pessoas não passarem para mais pessoas, para isso não virar um problema no hospital, para isso ficar contido na comunidade. O Brasil não tem feito isso. Eu ainda vou perguntar para o Drauzio por que a gente não está fazendo isso. E a gente está deixando essas pessoas irem bater na porta do hospital, irem bater no sistema de saúde, que por enquanto tem dado conta e está chegando no limite em muitas cidades, como eu falei na live do lockdown. Se não fosse esse o caso, se a gente estivesse dependendo de atendimento particular, isso seria muito mais caro. Manaus, a gente tem esses números, tem uma reportagem que eu vou colocar para vocês no Saiba Mais. A rede hospitalar particular de Manaus, se você for para o sistema de saúde público, para o SUS, não puder ser atendido e quiser ser atendido no hospital particular, isso vai custar, se você precisar de UTI, entre 50 e 100 mil reais uma internação para Covid. Isso em Manaus. Nos Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde público, é um dos poucos países do mundo que não tem nenhum sistema de saúde público, que não seja universal, a consulta para a Covid custa entre 7 e 3 mil dólares. E se você precisar ser internado, eu não estou falando de UTI, internado assim, precisa colocar a canulazinha e respirar no oxigênio, vai te custar entre 10 e 75 mil dólares. 10 mil dólares para quem está no Medicare, que é o sistema de saúde meio que universal que eles estão montando. 38 mil dólares para quem tem plano de saúde e tem que pagar um pouco de volta da consulta, dependendo do plano que tem, e muitos perderam isso, porque 30% das pessoas, 30 não, 16% dos americanos perderam o emprego, então muitos perderam até esse tipo de plano que estava vinculado à empresa deles, e quem tem que tirar do próprio bolso, nos Estados Unidos está pagando em média, por 6 dias de internação sem UTI, 73 a 75 mil dólares. Também vou deixar a reportagem, não saiba mais. Esse é o custo de um atendimento de saúde que a gente não sabe que tem que ter, porque o nosso sistema de saúde aqui é público e absorve esse tipo de gasto sem que a gente veja e tenha que desembolsar. Mas é isso que você tem que pagar se você precisa ser atendido diretamente. O que acontece é que a maioria não procura o hospital e quando procura já está no estágio muito avançado e precisando de internação direto. Então, para juntar essas pontas todas, falar um pouco sobre custo de saúde e como o nosso sistema de saúde é muito eficiente, apesar dos problemas e das deficiências, trouxe um convidado aqui, que é o Drauzio Varela. Muito obrigado pela presença ilustre por aqui, pelo privilégio de ter essa conversa, Drauzio. Eu que agradeço, Átila. Átila, só queria fazer um parênteses aí. Você falou de Mumbai, né? Mumbai é uma grande favela, né? E é uma cidade em que um governo anterior, que era um governo socialista, proibiu o aumento dos aluguéis. Ah, sim. Então, proibiu o aumento dos aluguéis e ninguém reforma nada, né? Então, as casas, é horrível, as construções todas se deteriorando, as casas caindo pedaços de concreto, etc. Agora, 40% das casas de Mumbai não tem banheiro. Não é que não tem banheiro dentro da casa, não tem banheiro. São cômodos, um cômodo ou 2 cômodos onde as famílias vivem. Ali é dormitório, é refeitório, é todas as necessidades. E como é que as pessoas fazem as suas necessidades? Cada um acha um canto na rua. Isso é um problema sério de saúde pública na Índia. Quer dizer, mesmo num lugar desse, eles estão conseguindo conter as pessoas, não é? Mesmo nessas condições mais desfavoráveis até do que a das nossas favelas e das nossas comunidades mais pobres. Né? Justamente, assim, eu tentei trazer um pouco dos dois extremos, um sistema de saúde que vai ter muitas complicações se todo mundo ficar doente, mas uma cidade que não tem infraestrutura nem saneamento básico, e um sistema de saúde como avançadíssimo e super caro como o americano, que está todo mundo ficando estressado com a Covid, né? Uma doença que não poupa todo mundo. Eu ia te pedir, Drauzio, para explicar um pouquinho da sua história médica, né? Para quem não conhece, que eu acho muito difícil, Drauzio Varela é um oncologista, mas tem uma história de trabalho riquíssima e muito mais ampla do que só tratar de câncer, como se fosse uma coisa simples também. Mas eu queria que você desse para a gente uma palhinha disso para dizer por que eu, pelo menos, considero sua perspectiva muito única sobre o que a gente está enfrentando agora no Brasil. Acho que poucos médicos tiveram uma atuação tão humanista e tão presente em cantos muito diferentes como a sua.
Olha, eu me formei aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, no final dos anos 60, e eu queria fazer saúde pública. Mas, na época, a carreira não era estruturada. Uhum. E o que o serviço público pagava, eu lembro que o salário inicial era igualzinho ao aluguel que eu pagava. Eu tinha acabado de casar, não dava para pagar o condomínio com o salário do Estado naquela época, pagava o aluguel. E aí eu tinha feito o curso de saúde pública e falei, não vai dar, com essa especialidade não vou conseguir fazer. Aí eu trabalhei em doenças infecciosas por uns 3, 4 anos, no Hospital do Servidor Público, fiz um estágio lá na clínica do professor Vicente Amato, e depois disso eu acabei indo para o Hospital do Câncer, me interessando por imunologia, e fiquei no Hospital do Câncer dirigindo esse serviço de imunologia. Aí em 83, eu fui convidado para fazer um estágio no serviço de imunologia de um hospital em Nova York, o Memorial Hospital de Nova York. E aí fiquei lá. Nova York naquela época era o epicentro da epidemia de AIDS. Então vi os primeiros casos de AIDS, aqueles tumores chamados sarcomas de Kaposi, que hoje são raros, mas na época eram muito frequentes, que apareciam manchas avermelhadas pelo corpo, que estigmatizavam os doentes e tudo. E quando voltei para o Brasil, era uma ignorância total em relação à AIDS. A própria imprensa tratava a AIDS de peste gay. E eu achava aquilo um absurdo, porque eu disse, se você diz que é peste gay, se eu não sou gay, não tenho perigo, não me sinto em perigo. Ou se eu sou mulher, então é uma coisa que só dá nos gays. E não existe doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Falei, essa não vai ser a primeira doença. E aí me envolvi nessa coisa de transmitir informações. Comecei pela Rádio Jovem Pan, onde eu tinha um amigo que era o diretor de redação, Fernando Vieira de Mello, que hoje tem o nome daquele túnel, quando você vem pela Rebouças, vai descer, é o túnel Fernando Vieira de Mello. Homenagem merecida a um gênio do rádio, era um homem maravilhoso. E ele me introduziu nessa vida de comunicações. E aí depois disso veio, e eu trabalhando como oncologista sempre, né? E aí eu acabei indo convidado para a TV Globo, primeiro para fazer um programa, uma intervenção sobre uma série que eles tinham comprado da BBC sobre o corpo humano. E aí quando eu vi, estava envolvido na televisão e com esse viés de educação em saúde pela televisão. Isso me permitiu circular pelo Brasil, por várias partes do país, gravar em periferias das maiores cidades brasileiras, em todas as regiões, norte, sul, leste e oeste, todas as regiões brasileiras, e me deu uma visão da saúde, uma visão mais abrangente. Eu tive essa oportunidade. E assim foi. Eu acho importante, obrigado pela introdução, acho importante destacar isso porque tem um motivo pelo qual, e eu não quero me colocar no mesmo patamar nem de longe, mas tem um motivo pelo qual nós somos conhecidos a essa altura ou procurados num surto de Covid, porque é uma doença nova, é uma doença onde tudo é desconhecido da ciência ainda, então, claro, as pessoas vão depender muito mais de quem consegue comunicar o que está acontecendo e o que está se passando, né? O HIV e a AIDS dependeram muito dessa educação, né? Que funcionou muito bem aqui no Brasil, inclusive, né? E, bom, eu fui me preparar para cá hoje, fui voltar a ver várias das suas entrevistas, as conversas, e tem uma coisa que me chamou bastante atenção, que acho que foi um momento em que a gente teve um pouquinho de discordância sobre o que estava acontecendo, que é a pandemia ali no mês de fevereiro, principalmente, onde, né, a coisa começou a sair um pouco da China, os casos começaram a acontecer um pouco fora. Eu estava me sentindo mal até na época de estar com medo disso, de estar preocupado com isso, e não ver isso refletindo nas pessoas. E eu lembro de uma fala sua, que é a fala de que no passado, durante a gripe espanhola, a gente tinha, né, corpos sendo carregados em carroças por aí, e que isso não ia ser, que a Covid de forma alguma ia ser uma coisa parecida. Você ainda acha impossível isso acontecer? Não, acho que não está acontecendo já, não é, Átila? Eu tenho esse remorso de, no início, não ter avaliado bem o que podia acontecer, qual seria a agressividade desse vírus. Porque os dados que a gente tinha vinham da China
Os dados chineses eram dados parciais, Uhum. e a única coisa que a gente sabia é que depois dos 80 anos de idade, 80 anos, é o que eles diziam, né? A mortalidade chegava a mais ou menos 15%, 14,8% nos números deles, né? E que não morria ninguém abaixo de 40 anos, era zero, 0,2%, 2 em cada 1.000. Bom, eu não consegui enxergar o que ia acontecer. Mas a única atenuante que eu tenho é que o Anthony Fauci, que é quem coordena toda a parte Uhum. de infectologia nos Estados Unidos, também não enxergou. Sim, Ele sim. também disse que ia ser um resfriado, um pouco mais do que isso. Né? E os países do Ocidente também não se prepararam. Imagina, a Itália, aquela Sim. região norte da Itália, tem uma movimentação grande com a China, porque ali está a indústria da moda chique italiana, né? E os chineses têm muitos interesses nessa área, então está toda hora chegando gente da China. E a Itália não entendeu, tanto que começou a epidemia, começou a morrer gente, e o prefeito de Milão foi contra Uhum. o isolamento. Ele foi contra, ele falou, não tem que continuar com essa coisa de que a economia tem que andar, como se fosse possível a economia andar no meio de uma epidemia, né? Sim, sim. E aí ele acabou voltando atrás, e aí nós começamos a ter ideia do que era essa doença. Isso aconteceu lá pela metade de fevereiro, Foi, né? quando os médicos italianos começaram a gravar vídeos, colocar na internet, e você começou a tomar consciência de que é uma doença muito grave. Agora, nós tivemos da metade do mês de fevereiro até agora, até começarem os casos, o caso do Brasil, o primeiro caso foi no finalzinho de março, né? Foi o primeiro caso. Nós tivemos tempo para nos Sim, preparar. sim. Depois fica fácil analisar, né? Mas era um desconhecimento da doença. Você lembra, Átila, que no dia que a Itália adotou o isolamento social no norte do país, a Espanha fez uma passeata na Seguiu tranquilo. comemoração do Dia Internacional da Mulher. No mesmo dia, juntaram-se 200 mil pessoas E já no era centro março. de Madrid. Já era março, nós estávamos aí no meio da epidemia italiana. Os italianos lidando, são vizinhos de porta Sim, com a sim. Espanha, né? E a Espanha deixando uma passeata reunir 200 mil pessoas, não é? Então, aí que a gente tomou consciência, né? E aí realmente eu fiquei assustado, como você também, como tantos outros, né? Mas essa visão meio ingênua do Uhum. início da epidemia, enquanto ela estava só ela acontecia apenas na China, essa visão eu realmente tive, muitas pessoas Sim, tiveram, sim. o que não é grave, é um erro, mas o grave foi que as autoridades de saúde pública do mundo não se prepararam para isso. Olha, o vírus chegou nos Estados Unidos bem depois do que chegou na Itália, e na Espanha, e na França, nos países europeus, e na Holanda, não é? Você imagina que quando surgiram os primeiros casos em Nova York, sabe o que faltava em Nova York? Faltava máscara. Sim, sim. Faltava máscara no país mais rico do mundo e na cidade mais rica do mundo, centro financeiro do mundo inteiro, não tinha máscara. Eu tenho uma filha que é médica e trabalha em Nova York, sabe, num lugar, num hospital de uma universidade muito conhecida, e não tinha máscara. Não havia máscara para usar, porque tudo vinha da China, essa coisa de terceirizar, né? Sim. Para camiseta, tudo bem, né? A camiseta vem da China, chega baratinho, para que nós vamos fazer camiseta aqui no Brasil? Tudo bem, se não tem camiseta, eu uso outra coisa. Agora, como é que você entrega nas mãos de um outro país a produção de gêneros que são de primeiríssima necessidade? Máscara cirúrgica, respirador. Podíamos fazer isso no Brasil? Reagente, né? A gente faz avião e vende para o mundo inteiro. Avião não pode fazer um aparelhinho que faz o quê? Aperta, empurra o ar, solta, empurra e solta. Não somos capazes. Eu queria trazer um pouquinho disso, nem para apontar erros, porque para deixar claro para as pessoas que é uma situação dinâmica e que a gente está entendendo agora o problema, né? Várias complicações, vários fatores. A gente estava falando que não devia se usar máscara,
Eu incluso, até o mês de março, meio do mês de março para frente. Agora a gente vê a diferença que faz máscara, né? Mas mais para mostrar como é difícil, no meio da turbulência, reconhecer o que são sinais ou não. Né? Tem N outras epidemias de problemas respiratórios que já aconteceram na última década que a gente nem ouviu falar. E que se eu tivesse dado ouvidos e tivesse transformado num pânico, seria um alarmismo que não teria motivo, né? Eu acho que se deu bem de lá para cá quem levou a China a sério e se preparou mais cedo. Taiwan, Vietnã, Coreia do Sul, que são países que passaram pela SARS, né? Mas quem estava vendo de fora... eu lembro que em fevereiro eu li uma reportagem de um inspetor da OMS falando do que ele viu em Wuhan e que ele que ele viu não sei quantos pacientes com respiração extracorpórea. E aí me deu um frio na espinha, porque eu falei, putz, se a China tem UTI, não conhecia o sistema de saúde chinês, nem conheço, com equipamento para fazer respiração extracorpórea, quer dizer que a letalidade que eles estão vendo é essa mesmo ou maior aqui, né? Quando a coisa vier. Quer dizer, a gente foi descobrindo no curso da doença, né? Olha, você pega uma situação que a gente de cara achou que estava dando a informação correta. O que a gente dizia? Você começa com febre, mal-estar, dores musculares, não vai para o hospital. Não vai para o hospital e parecia lógico. Por quê? Porque você vai levar o vírus para dentro do hospital, vai aumentar o risco de infectar contatuantes e o pessoal da área da saúde, e os hospitais vão ficar abarrotados de gente e não vão ter como lidar com tanta gente, o que é verdade. Tudo bem. Então, qual era o critério? A linha de corte. Desculpa. A linha de corte, qual era? A linha de corte era quando você começar a sentir falta de ar. Não era isso? Eu sentiu falta de ar, vai para o hospital. O que a realidade mostrou para nós? Essa realidade ninguém nos contou, nós aprendemos sozinhos. Que tinha gente que chegava andando no hospital dizendo que estava com um pouquinho de falta de ar. Eles mediam a saturação, que deve ser, o normal é acima de 95%, a saturação de oxigênio, e aquele aparelhinho, né? Você põe o aparelho na mão, o oxímetro, e ele te dá a saturação. Tinha doentes que chegavam com 80, 82, 78, que é um estado muito grave de falta de oxigenação, que a pessoa pode morrer. E você perguntava, está com falta de ar? Um pouco. Pô, se você, nesse momento aqui, Átila, a gente baixar a tua saturação de oxigênio para 90, você vai ficar ofegante. Como é que essas pessoas tinham 80 e poucos e não estavam ofegantes? Uma coisa que a gente aprendeu, que a epidemia provoca isso. Então a mensagem não pode ser mais essa. O que você tem que dizer agora? Você tem que dizer o seguinte, que seria tão bom se você tivesse um oxímetro, né? Porque aí você chegava na unidade básica de saúde, ou o agente de saúde que batesse na sua porta, o agente comunitário, ia lá medir a tua saturação e te deixava o oxímetro lá. Você vai, olha, vai medindo a oxigenação, se isso aqui cair abaixo, sei lá, estabelece uma linha de corte, 93%, 92%, aí você vai para o hospital. Mas nós não temos oxímetro também. E os agentes de saúde não têm nenhum oxímetro, esses que vão de porta em porta. Então, nós não conseguimos organizar a nossa atenção básica. Nós temos um dos melhores programas de saúde pública do mundo, que é o chamado Estratégia Saúde da Família. É o agente de saúde que vai de porta em porta. E esse programa não é pequeno, é citado como um dos melhores do mundo pelos técnicos internacionais. Hoje, nós cobrimos 2/3 da população brasileira, tem um agente de saúde, um agente comunitário que bate na porta. As equipes têm um agente, é uma pessoa do local, tem vários desses, 4, 5, 6 às vezes, um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, um médico. Ali é que é o local onde você vai resolver a maioria dos problemas. Quando essa saúde e atenção básica funciona, você resolve 90% dos problemas ali. Agora, esse sistema, quando não funciona, os agentes não estavam preparados para receber as pessoas, não tinham material de proteção, máscara, gorro, etc., roupa, avental, não tinham. O serviço ficou paralisado, nós perdemos um serviço que levamos anos montando e que está sendo pouco utilizado no decorrer dessa epidemia, não é?
Eu acho que são dois pontos bem importantes aí, né? Um ainda dá tempo de correr atrás disso, né? A Covid não é um problema que vai embora semana que vem. Não adianta a gente tratar como vai ter um pico ou dois e acabou. Se 5% só das pessoas em São Paulo pegaram o vírus, quer dizer que ainda tem 10, 15, 20 vezes mais pessoas para pegar isso. Quer dizer, meses pela frente para enfrentar o problema. Então, as nossas fábricas já podiam estar pensando em produzir os respiradores, já podiam estar pensando em produzir máscara, reagente, equipamentos de proteção, oxímetro ou o que for para equipar todo mundo, né? Não é porque não agimos até aqui que não adianta agir daqui para frente. E eu queria fazer um pouquinho desse contraste entre o sistema de saúde de fora e o sistema de saúde brasileiro para mostrar essa diferença, porque, de fato, o sistema de saúde americano é um sistema caro, né? Um sistema feito para gastar muito, né? Tanto que tanto eles quanto hospitais particulares no Brasil estão tendo problemas agora porque a fonte de renda secou. Porque não tem mais ninguém buscando cirurgia, não tem mais ninguém buscando um atendimento diferente, não tem mais ninguém fazendo check-up médico e por aí vai. E para um hospital particular, isso falha o hospital. Enquanto para um sistema público, ele é, de certa forma, imune a esse estresse, né? Na verdade, ele se beneficia de não ter que atender essas pessoas agora e poder focar a atenção em Covid, né? Quer dizer, além da gente ter esse tipo de sistema de saúde que é muito mais bem preparado agora para ser interligado, se comunicar, trocar pacientes entre centros do que uma rede de hospitais particulares que não se conversa, ainda temos esses agentes. Né? Explica um pouquinho mais do que eles fazem, da diferença entre deixar a pessoa precisar ser internada, descobrir que está sem oxigênio e parar direto na UTI e cuidar dela em casa, e por que a gente não está usando essas pessoas agora? Olha, esse programa, Estratégia de Saúde da Família, tem vários anos e vem sendo aprimorado. São equipes que recebem salários e elas são constituídas dessa forma. Tem um agente que atende, o certo era que ele atendesse 1.000 famílias, não é? Mas cada equipe atendesse 1.000 famílias, aqui está atendendo 3.000 famílias, mas tudo bem. Mas você consegue resolver os problemas ali, onde eles surgem. Porque a maioria dos problemas começa de forma simples. Uhum. Lógico que você pode pegar alguém que tem um infarto, de repente tem que ser removido rapidamente. Mas aquele infarto é o final de uma situação que veio se encadeando dessa forma. Eu lembro que uma vez numa UTI, na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, que é uma clínica muito conhecida por tratamento de doenças do coração, estava escrito assim, there is no sudden death, não há morte súbita. Eu fiquei com aquilo, como não há morte súbita? Lógico, tá cheio de gente que morre de repente, mas tinha um significado mais profundo que eu não alcancei naquele instante. Essa morte que aconteceu agora, ela vem sendo armada lá atrás, porque o cara estava com excesso de peso, era sedentário, comia mais do que precisava. Né? Isso vem se encaminhando, né? Não se cuidou, a pressão estava alta, ele não controlou, aí ficou com diabetes. Quer dizer, isso é um longo processo. Quando você consegue intervir no início dessa cadeia, você poupa uma porção de problemas. Olha, eu atendo em cadeia há 30 anos. Esse é o 31º ano. Agora está interrompido esse trabalho, por razões óbvias. Eu não sou um grande clínico. O que eu conheço mais é a área de oncologia, lógico. Foi assim que eu estruturei toda a minha carreira. Mas eu tenho uma formação de clínica mediana, razoável. Eu resolvo 90% dos problemas. Acho que mais do que 90%. E o que eu tenho lá? Eu tenho um estetoscópio e eu tenho uma cesta básica de medicamentos. Não adianta pedir exames, porque primeiro não sei se serão colhidos, depois se forem colhidos não sei se eles voltam para a minha mão. Então eu peço quando é necessário e tudo, mas eu sei que aquilo não vai ajudar a minha decisão médica, não vai modificar a minha conduta. E por que eu resolvo 90% desses casos? Porque é muito complicado de lá você mandar um doente para o hospital, porque não é que ele sai da cadeia e vai para o hospital, ele precisa de escolta, é uma complicação doida, nem sempre tem essa escolta, mas ele pode ser transferido hoje, amanhã, pode levar uma semana, ou podem esquecer dele lá e pronto, né? Então eu tenho que resolver ali na hora, e é possível. Então no caso da Covid, o que seria o certo? Começa alguém, está em casa, começa com febre e tal, chama o agente de saúde.
Ele vai, olha, mede a temperatura, põe o oxímetro, olha, ou se não tem oxímetro, tudo bem, diz, olha, faz o seguinte, você vai ficar 3 ou 4 dias em casa, quieto, ninguém morre com Covid em 3 ou 4 dias, ninguém. Aí você fica 3, 4 dias e vamos ver o que vai acontecer. Eu volto aqui diariamente, passo para te ver e você me diz como você está. Se depois desses 3 ou 4 dias você está se sentindo melhor, você sente, a febre baixou ou caiu, desapareceu a febre, eu agora as dores melhoraram, estou me sentindo mais forte. Fica aí quieto, fica em casa, é o melhor lugar para você se tratar. Canja e bastante água, né? Canja de galinha e bastante água, né? Como as nossas avós faziam. E aí pronto, você está resolvido. Agora, 3, 4 dias depois, você não está legal, né? Você continua derrubado, as dores musculares persistem, a febre se mantém ou não se mantém, mas você sente que você não está bem, aí é hora de você ir para o hospital, porque é a hora de ser avaliado. Mas nessa história, quantos você já impediu que procurem assistência médica diretamente num pronto-socorro? A maioria dos casos. Então você vai encaminhar para a unidade básica de saúde só esses que pioraram um pouco. E na unidade eles vão ser avaliados e aí transferidos para um hospital. Uma parte deles, porque outra parte nem precisará ser transferida. Quando você não tem esse sistema funcionando, o que acontece? As pessoas, seguindo critérios pessoais, coisas que ouviram falar, elas começam com febre e ficam assustadas, porque a vizinha começou assim e morreu, porque a tia do amigo... E aí correm para o hospital, e aí ficam procurando assistência médica numa fase que não dá para dar assistência médica para todo mundo. Não dá, nenhum país conseguiu fazer isso, né? Isso é uma coisa que eu tô percebendo até. Eu tenho um vídeo que é os sintomas da Covid, que vem ganhando mais views a cada dia. Quer dizer, é muito mais gente entrando na internet procurando para ver se os sintomas que tem são esses e acompanhando. Mas eu queria muito que as pessoas internalizassem que isso não é um estado natural da saúde do país, né? A gente sempre cuidou relativamente bem da saúde das pessoas aqui, ou muito bem, dada a realidade do Brasil, na verdade, né? Dada a extensão, dado o tamanho, e tem precedente para acompanhar as pessoas, para testar, e inclusive é importante isso, né? Pegar essas pessoas enquanto elas estão em casa, garantir que elas não estão com oxigenação, né? Chegando nesse problema. A gente teve uma conversa aqui com o Carlos Pompilho, que é intensivista, e estava falando justamente isso, que estão mudando muito a noção de quando a pessoa precisa receber oxigênio e quando ela precisa ser internada, porque ela pode já estar sem oxigênio no sangue, sem dar sintoma nenhum, e seria muito melhor tratar ela logo antes, né? Quer dizer, a gente tem o histórico para isso, tem a força-tarefa para isso, tem as pessoas que já trabalham aqui, mas não estamos fazendo isso, né? A gente está deixando as pessoas irem direto de casa para UTI. E aí em todas as cidades está faltando leito de UTI, mas está sobrando leitos normais. Essa é a triste realidade brasileira, né? Na verdade, eu tenho visto, eu participo desse grupo de técnicos que faz as indicações de aplicação da ajuda com essa verba de 1 bilhão que foi doação do Banco Itaú. Banco Itaú. O que acontece? Você pega 1 bilhão, nossa, é um dinheirão, né? Para mim, resolveria resolveria a nossa vida para sempre, né? Mas quando você pensa no país, o SUS custa 250 bilhões, perto disso. Então, 1 bilhão não é tanto dinheiro. Mas quando você... Então, onde é que nós vamos pôr esse dinheiro? Porque nós somos todos voluntários, né? Você quer que o dinheiro vá para os lugares que mais precisam, Exato. onde eles possam atenuar o sofrimento daquela população. Bom, isso te obriga ao quê? A entender o que está se passando. Porque até agora, como é que tem sido a condução da epidemia? A condução da epidemia tem que ser tem sido a lá Corpo de Bombeiros, não é? Onde estourou? Manaus. Olha a tragédia em Manaus. Manda ajuda para Manaus. Corre lá, faz não sei o quê, vê como ajuda. Mas e Belém, que está começando agora? Belém também precisa. Então vamos para Belém. Quantos respiradores nós estamos precisando? Só se fala em respirador. Só se fala em respirador.
Por quê? Porque nós estamos agindo como bombeiros, só estamos atendendo aqueles que estão desesperadamente mal, que são muito graves, à beira da morte muitas vezes, né? E aí, agora o Amapá não tem remédio, não tem drogas que a gente usa para deixar a pessoa sedada enquanto você entuba. Não tem. Nós estamos tentando ajudar a comprar remédio para lá. Isso não é papel de uma doação, é papel do Estado fazer isso, né? Mas, enfim, essas coisas têm funcionado assim. Quer dizer, quando você olha a cadeia, como funciona, os hospitais e tudo, não há controle. As secretarias estaduais não sabem o que está acontecendo lá na ponta. Para não falar no Ministério da Saúde, que é inexistente hoje, né? De pouquíssima utilidade, se é que tem alguma. Então, nós temos essa situação no país. Primeira coisa que você faz, está em qualquer manual, nem livro, qualquer manual. Quando começa uma epidemia, o que é? É você criar um gabinete de crise. Tem que ter um gabinete que centralize, um grupo que centralize as informações todas, para saber o que está acontecendo. Se eu te disser aqui agora, aqui em São Paulo, o hospital do Mboi Mirim está precisando de alguma coisa, você é o secretário da Saúde, você tem que saber. Você tem que saber. Você tem que ter uma rede de informações. Tem que haver uma comunicação de cada hospital, de cada lugar que está ali atendendo os doentes na ponta. Eles têm que se comunicar para quem está na organização geral, que é a Secretaria da Saúde, poder dizer, olha, ali está precisando de máscara. Esses daqui estão bem de máscara, mas ali falta respirador, aqui falta luva, aqui, quer dizer, como é que você faz? Como é que você organiza o sistema todo? Em São Paulo, ainda existe um controle razoável, mas você sobe, especialmente o norte, que é o pior do país sempre, né? o mais desprotegido do país sempre é o norte, em todos os sentidos, né? A gente ainda tem aquela imagem da pobreza do Nordeste, lógico, tem pobreza. No Norte é pior, bem pior. Então você pega essas... Não existe essa coisa assim, não existe esse controle. E esse controle é o fundamental. A rigor, o que é? As secretarias de saúde dos estados deviam recolher essas informações lá de onde o serviço está sendo prestado, para saber quais são as necessidades. E o certo seria o quê? Que aí você tivesse um Ministério da Saúde que coordenasse as secretarias estaduais, para nós termos uma ação definida, uma linha única, de modo que a epidemia fosse enfrentada no país inteiro, segundo as mesmas regras. Mas isso é um sonho, né? Então, mas eu não consigo ver isso como destino, sabe? Eu tô acostumado a naturalizar muita coisa aqui no Brasil, do tipo, é o que acontece aqui, né? Então, a violência é a violência, o crime, a corrupção, é isso mesmo, é o que o país tem, e são coisas com as quais eu tive que fazer as pazes para voltar para cá e continuar vivendo no Brasil e falar, não, é o país onde eu quero seguir. Isso eu entendo, não tô dizendo que eu aceito, que é tolerável, mas temos histórico, tudo bem. Mas, assim, fomos um dos últimos países a ter casos de Covid acontecendo aqui. Eu entendo a Itália tomar um susto com alguém vindo da Alemanha com o vírus e não da China. E aí começando o surto lá. Dou um desconto menor para a Espanha fazendo eventos enquanto a Itália estava passando pelo que estava passando. Mas mesmo assim, né, entendo países asiáticos tomarem um susto com as pessoas vindo com Covid para lá. Poucos países fizeram como a Tailândia, que tinha um comitê de emergência desse montado, como Taiwan, que tinha um comitê de emergência desse montado, dia 20 de janeiro ainda. Já estavam comprando máscaras, teste, montando rede de equipamento e teste, contato e leito em 20 de janeiro. Eu entendo que os países europeus não conseguiram fazer o mesmo. Mas uma vez que eles descobriram o problema, o que eles fizeram foi tranca, fecha, vai todo mundo para casa e os casos caíram até aqui. Eu não consigo naturalizar aqui no Brasil, que a gente sabe desde lá que as coisas estão acontecendo, tem um sistema de saúde bom, de uma boa competência. Te peço até alguns históricos do que a gente já fez aqui para lidar com epidemias anteriores, se possível, para mostrar que a gente tem condições de lidar com isso e não estamos agindo como esses outros países, né? Pois é. Eu acho que você tem razão num ponto.
isso não quer dizer que a gente deva se conformar. Não, aqui é assim, o SUS é mesmo desorganizado, as pessoas o Brasil não tem política de saúde pública, e não tem mesmo, há muito tempo que não tem essa política, e não tem por uma razão simples. Nos últimos 10 anos, o Brasil teve 13 ministros da saúde. Não estou falando agora não, né? Estou falando dos últimos 10 anos, não estou nem levando em consideração o governo atual. Já antes era assim. O que dá uma média de permanência no cargo de 10 meses. Né? 13 ministros em 10 anos, 10 meses de permanência. O que você faz em 10 meses? Quando você começa a entender a estrutura do ministério, você é trocado. E a escolha é por critérios políticos e não técnicos. Não é que você diz, bom, quem são os grandes sanitaristas no Brasil, quem é a gente que tem experiência maior. Não, esse tem que ser do PSD, o outro tem que ser do Centrão, o outro tem que ser de... Esse é o critério. Então, como é que você vai estruturar o SUS? O SUS tem ótimos... Brasília, o Ministério da Saúde tem ótimos profissionais. Gente muito bem preparada, com pós-graduação, com cursos no exterior. Não é falta de... Nós não somos a Venezuela. Nós temos gente preparada, capaz de fazer, de tocar programas importantes e tudo, não é? É que fica essa coisa, porque isso que existe no Ministério, existe nos estados também. As secretarias de saúde, quem é o secretário de saúde de grande parte dos estados brasileiros? Faz parte do arranjo político ali. E as prefeituras idênticas, mesma coisa. Então, você perde o controle de como funciona o sistema de saúde. Acho que agora nós estamos começando a ter. Essa epidemia está mostrando isso. Por exemplo, nesse grupo nosso aí, nós temos o primeiro passo qual foi? Foi de colaborar com as secretarias da saúde, não para substituí-los de jeito nenhum, mas para colaborar na formação desses comitês. Sabe? Esses comitês para dizer, bom, precisamos entender quem é que está precisando do quê. E eu acho que isso vai ficar. Isso tem uma chance boa disso permanecer, esse tipo de organização, depois que a epidemia terminar. Eu acho que porque ela é essencial. Eu acho que a gente fica no pior dos dois mundos aí, que é... No pior e no melhor até, mas temos técnicos... pessoas competentes o suficiente para reconhecer o tamanho do problema e ficar inconformado com ele, né? Eu tenho amigos que estão trabalhando com República Dominicana, Guiana, com outros lugares onde não tem um epidemiologista formado, não tem Ministério da Saúde, não tem condições de entender o tamanho do problema. E aí qualquer colaboração é bem-vinda. O Brasil não, o Brasil é muito bem servido disso, né? Bem servido o suficiente para a gente perceber a falta que isso faz por não ser colocado em prática, né? E quando você analisa o SUS, você vê que tem tudo que precisa, sabe? Isso é que dói mais na gente. Você tem a atenção básica, tem a estratégia de saúde da família, que a gente já falou a respeito. Nós sabemos hoje que um hospital, para ser viável, tem que ter no mínimo 100 leitos, porque senão não é viável. Você pega um hospital, aí 30 leitos, numa cidade de interior, você não vai conseguir ter nesse local alguém que faça um parto mais complicado, alguém que atenda infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Você não vai poder ter um neurocirurgião num hospital desse. E nem precisa. No Brasil, 80% dos hospitais têm menos de 100 leitos. E 60 e poucos têm menos de 50 leitos. Foram abertos nas cidadezinhas. Por quê? Porque a maioria é que o deputado federal consegue uma verba e faz um hospital na cidade dele. E depois esse hospital o prefeito fica com aquele problema de manter o hospital, né? Como é que ele mantém, né? Os custos e tudo. Esses hospitais têm que ser desativados, têm que funcionar como hospital dia, por exemplo. Resolver pequenos problemas, hidratar um doente desidratado, fazer uma cirurgia pequenininha, uma coisa simples. E aí você tem que ter os hospitais regionais, que esses sim dão atendimento a várias cidades pequenas. E depois você tem os hospitais terciários, que aí fazem a medicina mais avançada, né? Porque tudo isso existe. O que não funciona é a comunicação, sabe? O que não funciona é você articular esse sistema todo.
de modo que você só tenha uma porta de entrada. E a porta de entrada onde é? É lá atrás, é na atenção básica. Na Inglaterra, o NHS, você tem uma dor de garganta, você fala, eu preciso ver um otorrino, tá louco, você não vai ver, não. Você vai ver o GP, que eles chamam de General Practitioner, é o clínico geral. Ele vai olhar a tua garganta, receita um antibiótico, acabou. Aí você está com essa dor de garganta, ele olha, vê que tem um tumor ali. Aí sim, aí ele vai te encaminhar para o especialista. Lá você não consegue uma consulta com um especialista nem na medicina privada. Você tem um plano de saúde na Inglaterra, acho que só 10% da população tem, ou talvez nem, mas é ao redor disso. Você não consegue, fala, não, quero ver um especialista, porque eu estou com um problema na próstata, quero ver um urologista, sei lá. Você vai passar pelo clínico, que vai ver se há necessidade Vai de ter que escalar, né? Aqui, o que acontece aqui? Aqui você, e acontece com o pessoal de convênio também, de plano de saúde, mesma coisa. Aqui você está com problema, você está com uma dor de garganta, você vai na unidade básica, não te atendem, marcam para daí a 4, 5 dias, você vai, mas estou com a dor agora, você vai para o pronto-socorro. E aí, quando você está naquela fila no pronto-socorro, vai a televisão ali, e você se queixa para a televisão, eu estou esperando há 3 horas, aí o outro, meu pai está aqui, coitado, sentado numa cadeira até agora, e essa fica a imagem do SUS. As pessoas, o brasileiro acha que o SUS é essa imagem dos pronto-socorros. Se você for para aquela porta do pronto-socorro, põe um médico decente ali, ele vai tirar 90% daquelas pessoas, não tinham que estar naquele lugar, né? O que falta é essa organização geral. Não é difícil fazer, é que precisa vontade política, né? Precisa o governador, precisa o presidente da República, precisa o prefeito, nos 3 níveis, ter uma política mesmo, como é que nós vamos organizar essa bagunça, né? Porque organizando isso, nós vamos passar a ter um atendimento muito melhor para a população. E acho curioso que as pessoas entendem, eu já vi gente fazendo crítica ao SUS dizendo isso, né, que nos Estados Unidos não tem fila em hospital, mas não tem fila porque um atendimento lá custa $75 mil. Quer dizer, um bom sistema de saúde tem fila. Tem uma fila feita justamente para peneirar essas pessoas e quem precisa de atendimento urgente ter, quem não precisa tem que esperar mesmo para entrar num clínico geral, alguma coisa assim, para ser atendido, né? Evidente, né? Não dá para dar tudo para todo mundo o tempo todo, né? A gente tem essa visão equivocada também. E essa coisa de você ter colocado na Constituição que saúde é um direito cidadão e um dever do Estado, não termina aí. Depois ele diz, dadas as condições, e continua. Mas o pessoal só guarda essa primeira frase, né? Eu acho que infantiliza, sabe, o cidadão. Quer dizer, eu não tenho nenhuma responsabilidade com a minha saúde, é um dever do Estado, então eu bebo, eu como tudo que me oferecem, passo o dia sentado, faço sexo indiscriminadamente, e quando eu ficar doente é o Estado que tem a obrigação. É questionável isso, né? A obrigação é primeiro do cidadão. O Estado está ali para ajudá-lo, para prestar assistência, no caso dele ter um problema de saúde que ele não pode evitar. Essa é a situação ideal. Essa é a situação ideal. Se você puder evitar, é muito melhor para você e para o Estado. O Estado não existe, é o quê? É a comunidade, são os que pagam impostos, né? Que no Brasil são todos, né? Todos pagam imposto. Você compra 1 quilo de feijão, tem um tremendo imposto ali. Inclusive desproporcionalmente para quem compra mais dessa forma, né? E um pouquinho ainda sobre o interior, a gente está nesse momento no Brasil agora com a Covid, em que a doença está indo para cidades menores, para cidades com menos habitantes, e pelo menos por São Paulo eu posso falar isso, mas é o que eu tenho visto para todos os outros estados, é um problema que está sendo transferido para o interior também, né? Então, por exemplo, a grande São Paulo não lotou todos os leitos de UTI porque mandou parte desses pacientes para hospitais de referência fora de São Paulo, que agora tem leitos sobrando, mas daqui a pouco vão precisar deles, né? São Luís, no Maranhão, entrou em lockdown, fechou a cidade porque saturou os leitos de UTI, muita gente pegou a estrada e foi embora de lá porque não quer ficar trancado em casa. São pessoas com Covid também, que vão levar a Covid para cidades menores. Para São Luís, eu não estou dizendo que isso é proposital, é uma
vantagem, porque essas pessoas não vão ficar doentes lá e não vão precisar das UTIs deles. Né? Uma consequência que os beneficia, vou colocar dessa forma. Mas para o interior vai ter gente precisando, só que são hospitais pequenos. Como que você vê esse futuro? Porque comunidades aqui, tudo bem, a gente falou disso direto. Em todo vídeo aqui eu preciso trazer isso porque é a realidade do Brasil. Favelas e outros lugares são muito impactados e vão continuar sendo, especialmente se a gente negligencia dessa forma. E o interior do país? As cidades menores dos estados e tudo, como que você acha que isso vai desenrolar lá? Porque ainda não chegou essa grande realidade. O vírus vai atingir todo mundo, vai chegar em todos os lugares. Ele veio da China, imagina. Veio da China para cá, levou o quê? 3 meses para chegar aqui? Imagina, você não vai sair de São Paulo para daqui a 200 quilômetros ou 500 quilômetros. É evidente que isso vai se disseminar pelo interior também. E aí você tem 2 problemas. O estado de São Paulo ainda tem uma estrutura de saúde pelo interior que eu diria que tem uma qualidade bem razoável. Uniforme, pelo menos, né? Bem razoável. Você tem alguns centros universitários, com USP, com Unesp, inclusive com faculdades de medicina particulares, atendendo em hospitais públicos. Então, existe ainda um pouco de estrutura, mas você sai aí pelo Brasil, estrutura nenhuma no interior. Então, esse vai ser o grande problema, e eu acho que aí a epidemia vai mostrar a sua face mais cruel, porque vai pegar cidades que não tem nenhuma UTI. Olha, você pega o Amazonas, Manaus, está passando por isso tudo. Olha o interior do estado do Amazonas. O estado do Amazonas é um grande país, é enorme, absurdo. Tem cidades do tamanho de país, né? Pois é, o Amazonas tem, as distâncias são de centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, dependendo da localização. Então, e não tem nada, zero. Pega aquela cidade, eu conheço um pouco a região do Rio Negro, lá que já fui muitas vezes para lá. Você sobe o Rio Negro, vai passando naquela cidade, Barcelos, Santa Isabel, Novo Airão, zero, nenhum leito de UTI, nenhum. Você chega em São Gabriel da Cachoeira, que é a última cidade do Rio Negro. São Gabriel tem 40 mil habitantes, 80%, 90% são indígenas que moram em São Gabriel, a cidade mais indígena do Brasil. E São Gabriel recebe os indígenas que descem daqueles rios todos que vão na direção da Colômbia e da Venezuela. E a cidade tem um hospital que é tocado pelo Exército, aliás, muito bem administrado, mas tem 6 leitos de UTI. 6 leitos de UTI. Só que ali, aquela região, São Gabriel é aquela região chamada de Cabeça do Cachorro. Você olha o mapa do Brasil, assim para a esquerda, lá no alto para a esquerda, e a fronteira desenha a cabeça de um cachorro mesmo. Aquela região tem o tamanho de Portugal. E tem um hospital com 6 leitos de UTI. Né? Imagina isso, multiplica isso por centenas, talvez por milhares de municípios. Né? Nós vamos ter ideia aí da gravidade desse problema todo. Eu puxo, só para pegar uma estimativa, para o Amazonas, aqui é uma projeção de um grupo de estudo de Washington, que bate com as projeções brasileiras, mas eu estou puxando coisa de fora para o pessoal não achar que tem algum viés aqui, querendo levar a doença em qualquer direção. Amazonas, eles estimam que o Amazonas precisa atualmente, o estado todo, de 4 mil leitos hospitalares, 4.800, entre 3 mil e 10 mil leitos, na verdade. São 1.020 leitos no estado existentes. E para uso de UTI, eles estimam que o estado agora precise de 1.000 leitos de UTI, entre 700 e 2.000 leitos, na verdade, e o estado inteiro conta com 40 leitos. Então, precisa de construção de hospital, precisa de construção de leito de UTI de emergência, mas é uma corrida sem fim, é construir a parte mais cara do processo para resolver o problema depois que ele já aconteceu, né? A gente está correndo atrás do gasto mais difícil que tem de fazer, né? Por falta de prevenção. Mas você veja, né, Átila, o que aconteceu nesses anos todos, né? O Brasil era um país muito
muito pobre. E começou a produzir, começou a ver o agronegócio, o Brasil expandiu, a indústria melhorou de qualidade, e nós fomos deixando a saúde de lado, né? Fomos esquecendo da saúde. E, na verdade, fomos entregando a saúde na mão de gente incompetente, na mão de dirigentes inescrupulosos. Foi isso, esse descaso todo. Agora nós estamos pagando. Agora que precisava de um sistema de saúde ágil, né, que funcionasse direito, mesmo que sem muitos recursos, mas daria para minorar um pouco mais essa tragédia que o Brasil está enfrentando, né? Quando eu olho a epidemia e penso essas coisas todas, e analiso devagar, eu acho que nós vamos permanecer, não sei se já não somos, mas vamos ser o epicentro da epidemia mundial no Brasil. E vamos ter dezenas de milhares de mortos aqui. Não vejo outra alternativa. Eu não consigo ser otimista nessa coisa, dizer, não, a população mais jovem, não. Olha, nós temos um problema sério, que é a obesidade no país. A gente não sabia que a epidemia, ou que a doença ficava muito mais grave nas pessoas obesas, e que existe um tropismo do vírus pelas células adiposas. Ah, é? Não sabíamos disso. Eu não sabia até agora. Pois é. Agora você olha os jovens que morrem de Covid. Ah, ele não tinha doença nenhuma, não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Olha o tamanho deles. Olha nas UTIs. Eu ainda conversei com uma colega que estava tendo um hospital com 100 leitos de UTI. Eu falei, olha, conta desses 100 leitos para mim. Quantos são obesos nos 100 leitos? Ela disse 80. Ela falou, depois da contagem me ligou e falou, olha, tem exatamente 80 obesos. 80%. A obesidade no Brasil, obesidade mesmo, atinge 20% da população. Por que nos Estados Unidos está morrendo tanta gente assim? Você olha os resultados das UTIs americanas e dá vergonha, não é? Tem lugares que 88% dos que estão na UTI morrem. Aqui não é assim, pelo amor de Deus. Mas por quê? A população americana, 40% cai na faixa de obesidade. Não estou falando gordinho, não. Estou falando obesidade. IMC acima de 30, né? E principalmente negros e latinos, que são os mais afetados, né? Lógico, e que são os em que a obesidade cobra o preço mais alto, né? É a faixa da população com maior prevalência de obesidade. Então, esse tipo de problema, você olha, veja Manaus. Manaus tem um problema sério de obesidade, porque isso faz parte da dieta, assim, muita gente sedentária, e a dieta lá, você vê em Manaus, eles costumam comer. O povo da Amazônia, direto, eles costumam comer arroz, macarrão e farinha no mesmo prato. Tudo carboidrato, ganha um peso com facilidade, né? E depois isso vai ter um impacto no final. Então nós temos uma série grande de problemas aí que vão nos levar além da epidemia, da facilidade de transmissão do vírus, vão causar as características e vão fazer com que a epidemia adquira características que serão puramente brasileiras. Eu não tenho sua experiência profissional, muito menos esse conhecimento de Brasil para extrapolar dessa forma o que a gente encontra aqui, mas eu sei que em qualquer país que a doença está sendo controlada, ela diminui o número de casos. Uma vez que você cria o pico, não passa por ele, você faz ele, reduzindo o contágio. Uma vez que você passa por esse pico, a queda de casos, ela leva muito mais tempo do que a subida, né? Então, se você perdeu 15, 20 mil vidas subindo e começou a curvar lá em cima, ainda tem muitas outras vidas para se perder nessa descida, né? França, Itália, Espanha, que são os países que já passaram, que fizeram o próprio pico, como eu disse para vocês, foi só 5% das pessoas que pegaram lá, no máximo, com o país como um todo, ou seja, não foi o curso natural da doença que chegou no alto e caiu. São países que com 200 mil casos, que é o que a gente registra agora, registraram por volta de 40 mil mortes. Se o Brasil chegou em 200 mil casos com 16 mil mortes, quer dizer que a gente ainda vai subir muito aqui e ainda vai ver números muito maiores do que esses países se a gente estivesse parando agora e reduzindo os nossos casos aqui, né? Então, não sei dizer
pela situação da saúde do interior do país, obrigado inclusive pelo panorama todo, mas pelos números da epidemiologia, da epidemia, o nosso cenário é bem complicado mesmo daqui para frente, se a gente estivesse resolvendo ele agora. E aí, dado isso, dado esse cenário que eu acho triste, e triste até por não surpreender, triste talvez por confirmar um pouco, né, esse preconceito antes da coisa começar de que talvez o Brasil fosse enfrentar mal o problema. Como que você vê esse movimento de negação agora da ciência e da realidade, assim, de gente que fala que mata menos do que gripe, que não vai ser um problema, que fica minimizando o que está acontecendo ou que questiona a importância de quarentena quando todos os países que estão resolvendo o problema estão resolvendo na base da quarentena e qualquer outra coisa, e até de médicos, às vezes, que participam desse tipo de movimento que, sinceramente, não encaixa na minha cabeça como que alguém que salva vidas consegue incorporar um discurso que promove morte, assim. Olha, se você analisar historicamente, Átila, em todas as epidemias que assolaram a humanidade no passado, você tinha exatamente os mesmos problemas. Você tinha uma xenofobia, você vê a gripe espanhola. Parece que a gripe espanhola, na verdade, começou nos Estados Unidos. E os soldados, na Primeira Guerra Mundial, levaram a gripe para a Europa. Só que as autoridades faziam o quê? Negavam, porque senão ninguém queria ir para o exército, não é? E eles esconderam. Quando a epidemia chegou na Espanha, a Espanha era neutra, não participou da Primeira Guerra Mundial, e ali havia mais liberdade de informação. E aí o mundo tomou consciência de que existia a tal gripe, que ganhou o nome de gripe espanhola, quando devia chamar gripe americana. Mas, enfim, você tem sempre isso, a negação, gente que diz que não é tão importante, que morre um ou outro, mas que as pessoas morrem mesmo, a gente nasce e morre, e que a vida é assim, que não tem jeito, que vai morrer gente mesmo, e a gente tem que se conformar. Sempre aconteceu, sempre. E você tem médicos que fazem o mesmo raciocínio. E aí você tem dois tipos de pessoas. Você tem aqueles que são desonestos intelectualmente, que se negam a enxergar a realidade, e você tem aqueles que são ignorantes. Não é porque o cara se formou médico que ele tem cultura em medicina. Ele pode ser uma pessoa mal preparada, que não tem uma visão, não tem formação científica, porque uma coisa é você se formar na profissão, outra coisa é você adquirir uma formação científica nas faculdades e depois desenvolver esse tipo de formação. Posso falar a mesma essencial. Coisa por todas as áreas, física, química, matemática, biologia, tem muita gente que se forma, mas não adquire uma formação científica, né? Pois é. Então, esses acreditam politicamente, ou tem uma visão, sei lá de que jeito, a gente não consegue nem pensar nisso, né? E aí fazem essas coisas que a gente vê, cometem esses desmandos todos, né? A verdade é que no Brasil nós ficamos numa situação muito complicada, porque a epidemia foi politizada, né? E isso é muito ruim, nada pode ser pior, porque aí você adota medidas de acordo com as suas preferências políticas. Você votou no atual presidente, você tem que ser contra o isolamento e a favor da cloroquina. Olha que loucura, a que ponto nós chegamos. Por que isso vira um pacote, né? Pois é, aí você votou contra o presidente da República, aí você é contra a cloroquina também, e é contra e a favor do isolamento. Como assim? Ninguém para pensar um minuto. Nós temos uma doença que se transmite com muita facilidade. Se ficar muita gente doente, isso é repetido toda hora, né? Chega nos hospitais, não tem como atender. Morre muito mais gente do que precisa. Se você disser, não, mas e a economia? Eu tenho que ativar a economia. Como é que você vai ativar a economia com as portas dos hospitais lotadas de gente morrendo? Como é que você vai ativar? Eu não vou sair na rua, e muitos outros não vão também, vão ficar com medo.
Aí você pega lá o coitado do pequeno comerciante, abre a lojinha dele, tem 2 empregados, uma semana depois estão os dois, um internado no hospital, outro doente em casa. Como é que Uhum, ele toca a loja uhum. dele? Não tem como você. Quem derruba a economia não é o isolamento, quem derruba a economia é o vírus. Tanto que você pega os países da Europa, todos vão ter 5, 7, 8% de PIB negativo esse ano. Incluindo a Não é o Suécia, que que não parou e não fez isolamento, incluindo, não está na Europa, mas o Japão, que não quis adotar isolamento no começo e adotou por um curto espaço de tempo, todo mundo contraindo. todo mundo contraindo. Você vê a Suécia, que vergonha, um país como eu estudei na Suécia há um tempo. Você vê um país com aquele serviço de saúde maravilhosamente bem organizado e tudo. E aí só faz uma coisa dessa da cabeça dos dirigentes. Não, aqui na Suécia não, aqui deixa as pessoas circularem. Olha o que está acontecendo lá. O país que mais morre gente É. na Escandinávia é a Suécia, né? E com isso eles vão evitar que o PIB sueco caia? Não, vai cair, acho que 7, 8% no cálculo. É um. Eu acho, assim, um pouco triste a essa altura da humanidade a gente já ter tanto conhecimento e tanta cultura acumulada e se deixar cair pelos mesmos vieses de séculos e milênios anteriores, né? Mas acho que pelo menos essa lição dá para levar, assim. Hoje a gente sabe o que acontece. Temos esse histórico todo para reconstruir. A gente tem como discutir trocentos países aqui ao mesmo tempo para falar do que aconteceu, o que acontece com eles. E dá para tirar algumas lições, né? O que você acha que podia ser mais prático aqui no Brasil de se fazer? Eu acho que usar os agentes de saúde, por exemplo, para entrar em comunidades, traçar, rastrear contatos e acompanhar o pessoal, ia muito bem. Dada a sua experiência com esse comitê, né, que está avaliando o Brasil todo, que está fazendo isso tudo, o que você acha que são passos factíveis daqui para frente que podiam dar uma aliviada para a gente? Bom, primeiro, eu acho que tem vários lados positivos. Nós estamos vendo aí a iniciativa privada colaborando agora. Não é? Você vê na televisão várias empresas fazendo doações, e um compra equipamento de proteção individual, outros compram respiradores, estão em falta no mercado. Quer dizer, nós temos uma ação da sociedade civil que devia existir em tempos de paz, vamos dizer assim, não é verdade? Que não dá para viver num país com essa desigualdade social. Não dá para viver bem. Você pode ter dinheiro, mas você vai ter que ter carro blindado, você vai ter que ter grade na frente da sua casa. Se você tem uma filha adolescente, se ela atrasa meia hora para chegar em casa à noite, você fica desesperado sem saber o que aconteceu. A qualidade de vida fica muito ruim de quem tem dinheiro. E os que não têm, então, levam uma qualidade de vida péssima, não é? Muito dura, como é a realidade de todas as periferias. Nós vamos ter que dividir essa renda um pouco, pelo menos, para impedir que essas pessoas vivam nessas condições. Quer dizer, o país não pode aceitar, nós somos desiguais, o Brasil é assim mesmo. Não tem jeito. Não, tem que ter um jeito. Agora, esse jeito vai envolver as pessoas que têm mais, vão ter que empobrecer um pouco, mas já tem muito mais do que precisa. A renda aqui é muito concentrada. Eu acho Não que precisa de tudo isso para viver. pelos índices de concentração de renda, de quanto o 1% mais rico tem de posse do país, o Brasil, esse índice o Brasil lidera. 1% mais rico do Brasil tem 30% da nossa riqueza, ou 28%. É o pior índice do mundo inteiro nesse sentido. Pois é. Isso vai ter que mudar. Não dá para levar assim. Olha o que está acontecendo agora. Não desperta uma solidariedade. Você vê uma empresa dá 5 milhões, outra dá 10, outra dá... Provavelmente eles podiam fazer isso normalmente em outras situações. Não esperavam, não haveria necessidade de aguardar uma tragédia desse tipo, não é? Então, eu acho que tem um lado positivo, que nós estamos enxergando o país. Aí você vê no Jornal Nacional que o problema em Macapá, que é falta de medicamento em Macapá. Quando você viu Macapá no Jornal Nacional? Eu nunca Só se falei em caiu um vídeo de avião. Manaus. Pois é, só quando caiu um avião em Macapá. Aí aparece como uma tragédia, né? Belém do Pará, nunca aparece Belém.
O Brasil se restringe a esse pedacinho aqui que chega até a Bahia, de um lado, chega até o Ceará, Recife, Fortaleza, as capitais, e acabou, né? E nós temos um país continental, e isso é uma fonte de riqueza enorme, imensa. É um país que tem que ser integrado. Nós temos que levar em conta as nossas diferenças regionais e temos que estar olhando o país todo. E a saúde é a única forma civilizada, né, você levar a saúde para todos. Atila, imagina o seguinte, vamos dizer que nós decidíssemos aqui no Brasil, falar, vamos acabar com esse negócio de educação. Custa caro, parar com esse negócio de escola. Tem muita escola aí, não, fecha tudo. Para. Quem quiser estudar, que estude por conta própria. Seria admissível uma coisa dessas? Não, pelo menos para mim, de forma alguma. É se condenar para o futuro inteiro. Pois é, um país civilizado não pode fazer uma coisa dessa. A saúde é a mesma coisa. Saúde é a mesma coisa. O Gonzalo Vecina, que é um sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública, diz uma frase que eu repito muitas vezes, eu sempre atribuo a ele, não repito como minha, que ele diz, sem o SUS é a barbárie. E ele tem razão total. Imagina nós agora sem o SUS. Estaríamos numa barbárie, as pessoas se pegando a faca para conseguir internações nos poucos hospitais que existiriam. Gastando né? 100 mil reais. Gastando 100 mil reais. E os outros morrendo na rua. Né? Nós temos que usar o que a gente está aprendendo na epidemia, usar essa coordenação que tem que ser estimulada para que a gente possa ter um serviço de saúde pública decente, oferecer um serviço de melhor qualidade. Custa caro. A educação também custa caro. Não é barato você manter escolas, professores aí pelo país todo. Né? E ninguém pensa em acabar com a educação ou em tirar todos os recursos, o máximo de recursos possível da educação. O SUS, nos últimos 15 anos, perdeu 20 bilhões. 20 bilhões foram retirados do SUS. Pô, isso faz falta. Não tem cabimento uma coisa dessas. Né? Numa hora como esta faz muita falta. Ainda mais quando tudo tem que ser importado, né? Pois é, não podemos nos iludir, não é? Você tem uma visão que, não sei, que eu acho bem realista desse problema todo. Isso vai ser grave, vai morrer muita gente ainda, porque nós não vamos ter estrutura. Esse é o começo da epidemia no país. Está começando agora. O primeiro caso foi praticamente abril, vai. Nós estamos aí com 1 mês e meio de epidemia só. Isso vai durar mais tempo. E vai atingir lugares mais vulneráveis. Cidades pequenas, de interior, que não terão recursos, que terão dificuldade até de transporte dos doentes para cidades maiores. Não vejo com otimismo a situação da epidemia no Brasil. Vai passar, lógico, todas passaram, né? Mas ela vai deixar um rastro de tragédia. E a gente nem sabe qual vai ser o rastro de longo prazo, né? As sequelas das pessoas com isso. Físicas mesmo, né? Estamos arriscando muita coisa. Não, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, 1 ano, 6 meses. Não tem esse tempo de observação. É engraçado, eu ouvi essa fala para a educação, mas acho que se aplica perfeitamente à saúde. Educação é cara, mas muito mais caro é conviver com ignorantes, né? Saúde é cara, mas é muito mais caro conviver com doentes, né? Especialmente no país que tem doenças infecciosas. Não, e uma doença como essa tem uma característica diferente das outras. Porque, por exemplo, você tem, sei lá, vamos pegar a doença de Chagas. O inseto te pica e o coração começa a sofrer. Mas eu moro, sei lá, em Ipanema ou no Jardim América. Não tem esse barbeiro, esse inseto. Então, tudo bem. É uma coisa que vai pegar os pobres lá, né? Aí não. Enquanto tiver gente infectada, eu que não tive contato com o vírus, estou correndo risco. Essa coisa de dizer, não, mas agora está indo mais para as camadas mais pobres. A gente ouve gente que diz isso, né? Mas enquanto tiver um infectado, você está correndo risco. Enquanto tiver infectado na China. Enquanto tiver infectado. Infelizmente. Mosquito a gente extermina por bairro e não convive com o problema. Respirar, ninguém deixa de respirar, não. Né? Pois é. Alguma consideração para o pessoal do que eu não falei, do que ficou faltando, que você acha importante da gente levar dessa conversa toda?
Olha, a gente faz essas entrevistas, eu faço muitas, você também, e a gente sempre sai, depois delas, com a sensação de que não falou coisas que eram muito importantes. Eu acho que elas são necessariamente Sim, incompletas. Você fala de umas coisas e é aquilo que você acha que tem importância naquela conversa, e ficam faltando muitas outras, né? Muitos outros aspectos e tudo. Elas não conseguem abranger tudo porque é um problema de alta complexidade esse, né? perfeito, perfeito. Obrigado pelo tempo, Drauzio. Obrigado pela conversa excelente aqui. Obrigado pelo seu trabalho fantástico. Com certeza é uma fonte de inspiração tremenda desde o Carandiru, que foi o primeiro livro descrevendo alguma situação de saúde do Brasil que eu li, que me cativou demais. Há mais tempo do que eu gostaria de lembrar que eu li. Obrigado por essa conversa toda. Para quem quiser acompanhar, tem o site, o portal do Drauzio, os perfis todos em redes sociais, a gente vai deixar tudo no Saiba Mais. Vocês estão produzindo um material excelente, constante por aqui. Parabéns por isso tudo, parabéns pelo trabalho no comitê também. Acho que é importante, na falta de uma ação coletiva federal, é importante cada um fazer o que pode para suprir essa demanda. Né? Vai ser manca, mas é necessária. Né? Então, ação particular, ação dos estados, ação municipal, a gente faz o que pode aqui para tentar segurar o circo se o pilar principal não segura a tenda. Né? Obrigado por tudo de verdade. Eu que agradeço, Átila, e os parabéns a você pelo trabalho maravilhoso que você faz. Né? Um trabalho solitário, quieto, mas de análise científica muito bem feita. E Obrigado é de por isso que verdade. você tem, por isso é que você tem essa credibilidade toda, né? Não é à toa. Espero que ela esteja servindo para as pessoas ficarem em casa. Obrigado de verdade. Gente, para encerrar um pouquinho a conversa aqui, eu só queria puxar uma coisa, e eu prometo liberar vocês. A fala do Drauzio sobre o Ministério da Saúde me lembra muito uma fala de um astrônomo que eu entrevistei. Estava falando sobre órbitas de planetas fora do sistema solar, e ele estava estudando isso no Chile. Eu perguntei por que no Chile, se aqui tinha observatórios. Ele falou, não, porque o meu planeta ele leva 4 anos para fazer uma órbita, e eu preciso do mesmo ministro da ciência durante esses 4 anos para poder fazer a observação toda. E aqui no Brasil, em uma órbita, a gente já trocou de ministro algumas vezes. Na ciência isso vai deixar a gente um pouco ignorante. Na saúde isso está deixando a gente muito mais comprometido nesse momento. Né? Acho que... Eu não sei se isso ficou muito claro. Eu estou falando isso em toda a live, eu vou falar isso de novo agora. Eu só queria deixar esse recado. Nada do que a gente está passando aqui é sorteado na roleta. Nada disso acontece ao acaso. A doença surge ao acaso, ela circula por uma série de motivos, isso a gente não tem como controlar. Mas estamos num país continental, a 9ª maior potência do mundo, que tem muita riqueza, muita infraestrutura, muita gente competente treinada aqui e que foi poupado dessa doença por alguns meses. Então, tempo para agir, conhecimento para agir, exemplos que podemos seguir, nós temos. O cenário em que a gente se encontrar no futuro, não chegamos lá sem querer, não chegamos lá à toa. Foi uma gestão que nos conduziu até lá, que sabe da situação, e uma gestão que eu digo é de qualquer coisa, gestão de saúde, gestão política, gestão municipal, estadual. Lembrem disso depois. Lembrem disso depois, porque não estamos aqui ao léu. Estamos aqui conduzidos. Queria terminar agradecendo ao Drauzio, a todo mundo do portal do Drauzio, o Jeff, a Mariana, todo mundo que trabalha super bem lá, que é muito amigo e que me deu esse privilégio dessa conversa. Queria agradecer ao Estúdio 42, que tem feito a arte toda aqui e aguentado o trabalho todo que eu gero para eles. Obrigado ao Serrapilheira pelo apoio, aos membros também. Perguntas, dúvidas, tem redes sociais, tem o Reddit, tem os cantos todos para pergunta que vão aparecer na tela de crédito aqui. A gente se vê numa próxima live. Muito obrigado pela sua atenção. É um privilégio enorme estar aqui falando com vocês.